Vamos fazer a leitura. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Irmãos, eu quero trazer uma história para os irmãos hoje, que é uma história que vai nos ensinar muito. E o Senhor me levou a essa história, o Espírito Santo hoje, nessa parte da tarde, me levou a essa história, me entregou esta mensagem, porque creio que Ele tem um propósito com os seus servos aqui neste lugar, nesta noite. E a história que eu vou contar para os irmãos é um pequeno trecho da história de Davi. Todos nós conhecemos Davi, um servo do Senhor. A Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, ele fazia por onde agradar ao Senhor. Mas aconteceu um momento na vida de Davi em que ele teve um pequeno deslize. Eu chamo pequeno pelo tamanho da história dele, mas foi algo muito grave que ele cometeu. A Bíblia conta que um dia a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel. O povo de Israel estava errante, desviado dos caminhos do Senhor, andando nos seus próprios desejos. O exército de Israel, nesse momento, junto com o exército de Judá, era um exército forte e poderoso. Cada um tinha lá suas casas, suas vidas, e eles estavam, irmãos, bem tranquilos. E a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o próprio Deus permitiu algo que Davi fizesse naquele tempo, e que traz um grande ensinamento para as nossas vidas. Davi de repente decidiu fazer a contagem do seu exército. Ele olhou para, ele agora é rei, provavelmente aos 42 anos de idade, governando sobre toda Israel e Judá, e ele olhou naquele poder que ele tinha, um homem soberano, invencível, imbatível, porque na sua vida tinha agora sempre a presença do Senhor, e ele de repente se enche de orgulho, e ele chama Joabe, juntamente com alguns outros oficiais, e decide contar o seu exército. Ele queria saber quantas pessoas tinha no exército do rei Davi. Olha só. E existem coisas, irmãos, em nossas vidas que nós sabemos que não é para nós fazermos. Deus, ele faz a gente sentir. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou falando? Estão ouvindo? Tem coisas em nossa vida que o próprio Deus faz a gente sentir se é certo ou se é errado. É verdade o que eu estou falando? Pronto. Então existem coisas em nossas vidas que no nosso coração a gente já sente. A
gente já tem aquele entendimento de que é certo ou que é errado, mesmo que seja uma coisa que aparentemente não pareça errado. Quem é o soberano, rei, imperador, que não quer saber quantos soldados ele tem à sua disposição, até mesmo para espalhar para as outras nações, e dizer: tenho tantos números de soldados à minha disposição, homens de guerra preparados, capacitados, para que os outros exércitos tremessem e não quisessem batalhar contra o povo de Israel por medo. Então Joabe olha para Davi, sabendo que o exército era muito poderoso. Joabe olha e diz alguma coisa muito sábia, e olha que Joabe não era lá essas coisas de homem santo, não. Ele olha para Davi e diz assim: Davi, eu desejo que o meu rei, que você, viva muito tempo para ver 100 vezes mais do que o exército que você tem hoje. Mas tem necessidade de você fazer isso? E eles, junto com os outros, concordaram nesse assunto. Mas Davi, não. Eu quero saber o tamanho do meu exército. Quero saber quantos soldados eu tenho. Quantos momentos em nossas vidas nós batemos no peito quando a honra deve ser dada a Deus. Nós olhamos para o nosso ser, o nosso conquistar, o nosso ter, quando a honra e a glória devem ser dadas somente a Deus. Pecamos nesse momento. Parece um pecado? Não. Não custa nada você olhar para uma casa que você fez, não custa nada você olhar para um carro que você comprou, não custa nada olhar para uma empresa que você construiu, bater no peito e dizer: fui eu. Aparentemente não tem erro nenhum nisso aí, mas você no seu coração sabe quando o Espírito Santo fala dentro de você e diz assim: não ponha isso como se fosse você o principal que fez isso acontecer. Tem um versículo que diz: até aqui nos ajudou o Senhor. O versículo que nós lemos diz que nós devemos colocar Deus à frente de tudo. Ou seja, honra e glória para quem? Para Deus. Nós temos a tendência de bater no peito, seja lá onde nós estivermos. É natural da nossa natureza adâmica, natureza que vem lá de Adão, do início, quando ele pecou. A natureza de dizer: eu posso, eu sei, eu tenho e eu quero. Seja dentro da igreja, seja na empresa, seja onde for, a nossa humildade muitas vezes fica bem longe. A nossa devoção a Deus como o permissionista de tudo, aquele que nos dá tudo, muitas vezes fica longe. Davi estava nessa posição. Ele não escutou Joabe nem os outros oficiais. E ele disse: não, vamos contar. Irmãos, eles foram contar. Naquela terra tão grande eles foram contar. Era tão grande a terra, tão longe os lugares, que eles passaram, irmão, 9 meses e 20 dias fazendo essa contagem. 9 meses e 20 dias fazendo essa contagem. Praticamente o período de uma gestação. Ele passou, os soldados andando, trabalhando, contando soldado por soldado, para ver quantos soldados tinha para chegar para Davi e entregar nas mãos de Davi. Eles voltaram com a contagem e realmente era muitos. Davi, a gente percebe que Davi pediu essa contagem exatamente porque ele sabia que eram muitos. Se fosse ali 50 mil soldados ou 5 mil, Davi ia contar? Ia não, porque ele ia passar vergonha com a quantidade de soldados.
Muitas vezes, irmão, a gente tem uma coisinha bem simplesinha e a gente atribui a Deus, foi Deus que me deu isso. Às vezes pode ser um transporte, uma casa, a gente tem algo muito simples e a gente diz, foi Deus que me deu. Mas pense no homem quando ele compra um carro bem novinho, quando ele constrói uma casa com recursos próprios, tudo dele ali, no final, ele vai dizer que foi Deus? Dificilmente. Você sabe, meu carro que eu comprei à vista, olha a casa que eu construí. Mas quando a casa é muito simples, ele já sabe que Deus me deu, né? Quando o carro é mais simples, é o que Deus me deu. Quando a empresa é pequena, o emprego é baixo, ele diz, olha que Deus me deu. Mas quando fica grande, você diz assim, alguém até diz, olha, ele é o cabeça por trás de tudo isso. Ele disse, sou eu. Assim estava Davi. Irmãos, vocês sabem quantos soldados ele tinha? Lá diz 800 mil de Israel e 500 mil de Judá. 1.300.000. Era muito soldado. Aí a razão porque Davi pediu essa contagem. Ele sabia que eram muitos soldados. Ele já sabia. Ele queria apenas espalhar. Esbanjar. Botar assim um emblema com a contagem nessa altura de soldado que eu tenho. Quando viesse um rei visitar de outra terra, ele dizia, eu tenho 1.300.000 soldados. Para todos se admirarem daquilo que ele tinha. Irmãos, mas Davi tinha algo, por isso que a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia quando ele errou. Quando ele errava, ele sabia. Na hora que ele recebeu o número, bateu um incômodo na consciência dele. Sabe quando a gente, cristão, faz, comete ou diz alguma coisa que não agrada ao Senhor? Mesmo que não pareça um pecado, como eu falei, mas não agradou ao Senhor. Você fez algo que você percebe que Deus não queria e Ele já tinha tocado no seu coração para isso. Já tinha enviado pessoas para falar, como foi o caso de Davi. Naquele momento bateu um peso na consciência de Davi, e Davi imediatamente pediu perdão a Deus. Esse aí, irmão, foi o escape de Davi. Ele errou, e depois que ele errou, ele imediatamente se arrependeu de coração. Se ele não tivesse feito isso, irmãos, eu digo para você, que apesar do que eu vou contar aqui que aconteceu, eu digo para os irmãos que teria sido pior na vida de Davi, se ele imediatamente não tivesse se arrependido daquele mal que ele cometeu. Deus teria feito uma desgraça na vida dele. Por isso temos que tomar cuidado com a soberba, com o orgulho e com a arrogância. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus derruba esse tipo de gente, o soberbo, o arrogante e o orgulhoso. Deus não gosta de nenhuma dessas três características. Ele é contra, ele faz guerra contra essas características. Se no seu coração subir algo contra isso, saiba, você está em guerra contra Deus. Seja até por algo que você diz assim, algo que eu conquistei, é um mérito. Cuidado. Você pode, a Bíblia diz que dá honra a quem tem honra. Mas cuidado para você mesmo não ser o impulsionador, aquele que diz, venha honra para mim. Cuidado para não ser você o início disso. Que venha de outra pessoa. Certa vez Jesus disse, quando você chegar numa reunião importante, não sente na frente. Senão o dono da festa vai chamar alguém importante, vai mandar você sair e ir lá para trás para sentar alguém mais importante que você. Olha o que Jesus falou. E quando essa pessoa sentar e você falar para trás, você vai ficar envergonhado. Então, muito cuidado, irmão. Isso é sabedoria para a vida da gente. É conhecimento para as nossas vidas. Então Davi pediu perdão.
Naquela hora em que Davi pediu perdão, posteriormente, Deus envia o profeta Gade para trazer uma mensagem a Davi. E o profeta chega até Davi e diz assim: Davi, como quem diga assim, Deus ouviu a sua oração e Ele vai te dar 3 opções de castigo para você ter. Irmão, sabe lá Deus tinha dado os 3 castigos para Davi? Se ele não tivesse se arrependido anteriormente. O profeta diz assim para Davi: Davi, escolhe uma dessas 3 coisas. 3 anos de fome. Na minha Bíblia tinha um erro, tem 7 anos, viu? Não sei se na Bíblia dos irmãos terá isso aí, é 2 Crônicas, 2 Reis, capítulo 25. 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou, se você quer, 3 dias na mão do Senhor. Algo que o Senhor vai fazer de ruim, não é de bom não, viu? De ruim. Irmãos, o que Deus trouxe para aquela nação foi uma peste, tipo uma pandemia dessa que aconteceu aí. Tem essa pandemia que aconteceu e dizimou um monte de gente. Pronto, foi parecido com isso aí o que aconteceu lá no reinado de Israel. Irmãos, agora imagina se Davi não tivesse pedido a perdão. Eu penso, posso até estar enganado, que Davi, não tendo pedido perdão, Deus ia mandar 3 anos de fome, 3 meses ele sendo perseguido pelos inimigos e 3 dias de peste. Pensa numa desgraça. Mas Davi era um homem muito sábio. Ele errou, teve 2 errinhos graves junto com esse que ele cometeu. Mas ele se arrependeu imediatamente. Davi sabia, ele temia a Deus. E por que ele fez isso, irmão? Não tem ser humano que não pecou, não. Ele sabia que ele tinha errado. Você já sabe o que Davi escolheu? Davi, eu escolho 3 dias nas tuas mãos, Senhor. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso. Amém. Irmãos, sabe o que acontece? Deus começa a castigar o povo por causa de Davi, por causa de um homem. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, minha irmã. Nós temos que tomar cuidado com o que nós fazemos, com a nossa atitude, com uma escolha que nós fazemos. Por quê? Porque aquilo, irmãos, pode trazer um prejuízo muito grande para você, para a sua família e para mais gente. Às vezes são coisas simples. Tudo que nós fazemos nessa vida, nós temos que, em primeiro lugar, orar e conversar com o Senhor. Para saber o que Ele quer, para saber o que Ele deseja, para saber se é da vontade dEle. E cuidar para que a gente não tome decisões que a gente sabe que é do nosso próprio ego, que vem de nós, mesmo dentro da casa do Senhor, mesmo na obra do Senhor. Às vezes uma pessoa de repente decide assim: eu quero ser missionário, eu vou não sei para onde. Deus não chamou ele, Deus não disse nada para ele. Claro que o ir e pregar o evangelho é para todo mundo, mas ele decidiu abandonar tudo com a família que ele tinha lá, os pais e tudo, e foi. E daqui a pouco ele passa uma necessidade muito grande, padece. Deus vai ajudar, porque é pela obra. Uma hora ou outra Deus, mas muitas vezes a pessoa vai sem preparo. Missionários que vão para outros países estudam a língua local, a língua nativa. Eles se preparam antes, eles estudam a cultura daquela região, para chegar lá e ele não chegar de uma vez. Ele vai preparado. Então, fora e dentro das coisas do Senhor, nós temos que ter esse zelo, esse cuidado, para não passarmos na frente daquilo que pode não ser a vontade do Senhor.
e sim um desejo ardente nosso, que era o caso de Davi. O que custava contar o exército? Coisona, né? Contar o exército, quantos soldados tem à disposição? Irmãos, morreram 70 mil pessoas. E morreram 70 mil, vou lhe dizer por quê. Olha só, Deus mandou uma peste. Aí veio um anjo, e o anjo estendeu a mão. Sabe que anjo era esse? O anjo da morte. Estendeu a mão. E quando o anjo estendeu a mão, começou a morrer. Quando chegou em 70 mil, Deus mandou o anjo cessar. Cessar de quê? De matar. Mas a peste não parou, não. Apenas o anjo tirou a mão, mas a peste que tinha sido lançada continuou sendo transmitido para outros. Irmãos, a Bíblia diz que Davi, quando ele chegou em um lugar que era uma eira, no Monte Moriá. Vocês lembram do Monte Moriá? Vocês lembram? O monte onde Abraão foi sacrificar Isaac, que não houve o sacrifício, todo mundo sabe, porque Deus não quer sacrifício humano. Nesse monte Davi estava, e quando Davi de longe observou, o anjo estava em cima da eira de Araúna. Araúna é um homem. Na eira de Araúna. O povo pergunta: o que é eira? Eira nada mais é do que um chão batido, cimentado, só que lá era um chão batido, onde eles faziam todo o trabalho depois da colheita. Eles debulhavam o trigo naquele local, eles separavam o trigo, limpavam, tudo eles faziam nessa eira. Irmão, e essa eira não era pequenininha assim não, era algo muito grande, era um espaço muito grande, tipo um terreno assim de hectares, ou de 1 hectare, não sei, mas não era coisa pequena, pode ser até menos do que hectare, mas era grande, terreno grande. Irmãos, quando Davi observa, naquele momento, sabe o que ele decide fazer? Ele decide fazer um altar naquela eira, naquele local. Ele clama ao Senhor naquele local. E ele chega para Araúna e diz assim: Araúna, eu quero o seu campo, eu quero comprar essa eira para eu fazer um altar ao Senhor. Irmãos, os irmãos estão percebendo que nesse local era um local de desgraça, né? Ali era um local onde se colhia trigo. O trigo é coisa boa, a colheita é coisa boa, o debulhar é coisa boa. Só que nesse momento esse local estava sendo utilizado para uma desgraça, porque o anjo estava ali com as mãos estendidas matando todo mundo. Ou seja, sabe como eu vou chamar esse lugar? Lugar de morte. Lugar de morte. Agora eu vou fazer um paralelo aqui para os irmãos entenderem o que eu vou falar durante o período dessa mensagem. As nossas vidas, quando nós não estamos na presença do Senhor, quando nós estamos fazendo o que não agrada a Deus, sabe o que é o nosso coração? A terra do nosso coração? Lugar de morte. Por quê? Porque estamos cada vez mais nos desviando do Senhor, afastados de Deus. E enquanto o homem está pecando, ele é um lugar de morte, porque o homem sem Deus, ele está temporariamente morto. Ele está temporariamente morto. Então, a eira daquele homem estava sendo usada para uma desgraça. Não se sabe ao certo, mas provavelmente o sacrifício de que Abraão ia fazer, olha só, a Isaac seria exatamente nesse local. Não se sabe, não estou dizendo que é, mas é muito provável que seja. Porque o que é que ele ia fazer com Isaac? Matar. Ou seja,
antes já ia ser um lugar de morte, era ou não? Ia ser um lugar de morte. Só que naquele momento, os irmãos lembram o que é que aparece? Um anjo. Um anjo, não sei se era o anjo da morte, acho que não. Era um anjo de Deus. Provavelmente um anjo do Senhor, não acredito que não da morte. Porque ele pede o que ia acontecer. O anjo diz: não faças tal mal. Ou seja, o que Abraão ia fazer era mal. E por que o Senhor pediu? Teste. Deus não ia permitir que aquilo acontecesse. Os irmãos entendem. Ele diz: pai, irmão, anos depois, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Um anjo de morte está no mesmo local. Um outro anjo, só que de morte, está no mesmo local e estava acontecendo algo parecido. Só que por outros motivos, claro. Irmãos, naquele momento, Araúna, um homem temente a Deus, ele chega para Davi e diz assim: meu rei, o que você vai me comprar? Pegue, tome, o que tiver de madeira, canga de boi, o que tiver aqui, você pode juntar tudo e fazer de lenha para o sacrifício. Pode usar, é seu, eu estou dando. Sabe o que é que Davi responde? Isso não é a primeira vez na Bíblia, não. Davi diz: não quero fazer sacrifício ao meu Senhor de nada que eu não paguei. Quantas vezes nós queremos dar para Deus o pior, pedindo a Deus algo melhor? É ou não é? É ou não é? Quantas vezes nós queremos dar a Deus algo pior, algo ruim, a pior coisinha, sabe? Não vamos falar de dinheiro aqui não, mas tudo que você recebe é um presente de Deus. E muitas vezes eu vou pegar ali, até no dízimo que você vai separar, você pega ali, vai contar ali o dinheiro do dízimo, talvez pegue a cena mais feia que tem ali, a ceninha mais rasgadinha, eu vou entregar mesmo, o Senhor não vai nem receber dele, vai receber. Sabe por que o sacrifício de Esaú foi rejeitado? Saul fez o sacrifício, ele entregou, ele cultuou a Deus, foi ou não foi? Esaú, foi ou não foi? Ele cultuou, ele estava no culto, fazendo sacrifício a Deus. Só tinha um probleminha sério. Ele trouxe um sacrifício muito peba para Deus, falando aqui no nosso popular. Muito peba para Deus. O que acontece? Deus faz o quê? Rejeita. Sabe quando você traz o que eu falei no outro dia? Aquele louvorzinho qualquer? Não, trazer um louvorzinho qualquer. Não vou preparar versículo, não. Fala de qualquer jeito, prepara um versículo qualquer e fala o que der na telha. Eu falo. Sabe o que é isso aí? Sacrifício de Esaú. De Esaú não, falei Esaú. Não. Abel. Me perdoe, os irmãos. Sacrifício de Abel, de Caim, sacrifício de Caim. Caim trouxe, irmão, um sacrifíciozinho qualquer para Deus. Aí quando nós damos a Deus um louvorzinho, uma mensagem que eu preparei ali na Tora, é sacrifício de Caim. Eu chamo isso de sacrifício de Caim. Sabe o que é sacrifício de Abel? Sacrifício bem feito. Melhor louvor para o Senhor. Vou ensaiar. Vou preparar louvor. Vou preparar a melhor fé. Vou preparar as primícias do que o Senhor me dá para o meu sustento. As primícias. Irmãos, até das minhas. Eu tenho umas plantaçãozinhas, até das minhas colheitinhas. Eu tiro. E tiro o melhor que nasce ali para Deus. Se nasce no limão. Irmão, tira os melhorzinhos, como eu disse, de oferta ao Senhor, dízimo ao Senhor.
Irmãos, por isso que Davi, naquele momento, ele diz: não quero nada que não me custe para eu entregar ao Senhor. Não quero. É como o irmão não pede a oferta para doar para alguém que está necessitado. Aí a pessoa é de roupa, a pessoa traz a roupa que não presta mais para ele usar, ele bota lá na sacola para entregar para outra pessoa, aí outra pessoa vai ter que usar aquilo que você não presta para você, aquilo que não presta. Não é que eu estou dizendo que você vai tirar todas as suas roupas novas e não, mas é algo que você fica assim: isso aqui eu uso, vou doar, mas eu uso, eu usaria todo dia, usaria amanhã, depois da manhã usaria, mas vou tirar aqui, mas depois que não está rasgado, que não presta mais, você bota para doação, bota para o pano de chão, rebota no bicho. O pobre do irmão tem que remendar, gastar com costureira para remendar. Isso é nem para poder tirar um bico na roçada. Aí tem um buraquinho, os mosquitos vão entrar por ali, por aquele buraquinho ali. Então Davi disse assim, irmãos: o melhor para Deus. Naquele momento ele compra aquele local. Os irmãos, o que foi que Jesus fez com a nossa terra, do nosso coração? Ele comprou. O que foi? Ele comprou com o quê? Com a própria vida. Jesus Cristo comprou o nosso coração e a nossa vida com a própria vida dele. Foi caro ou não foi? Ele deu o melhor que ele tinha ou não? Deu. Aí para ele nós vamos dar o quê? O pior tempo, o pior horário, a pior oferta, o pior sacrifício, o pior louvor, a pior mensagem, o pior dia. Vamos dar para Deus. Aí o que é que eu disse? Às vezes eu dou algo ruim para Deus esperando algo melhor. Algo ruim esperando algo melhor. Uma oferta qualquer esperando que Ele me dê algo grande. Não é assim que funciona, meu irmão. Não é assim. Deus Ele está pedindo nessa noite mais de você. Deus está falando com você, comigo. Deus, Ele quer o melhor de nós, o melhor em tudo, no nosso tempo, na nossa dedicação, no nosso louvor, na nossa mensagem, na nossa oferta, no nosso dízimo. Ele quer o melhor de nós. Depois quer saúde, quer bênção, quer retribuição. Aí Deus olha lá de cima, não tem como. O Provérbios que eu li fala claramente: se você quer ser abençoado na sua vida, se você quer Deus operando na sua vida, nos seus bens, olha o que é Bíblia, não é Bíblia, não é outra coisa não. Não te des... Confia no Senhor em todo o teu coração, não te estribe no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será o quê? Saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. O que é isso? Saúde no corpo. O que é medula nos ossos? É a vida do osso. Glória. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros. Mas a gente quer o que? Deus, enche os meus celeiros. E você leu o primeiro versículo? Antes desse? E transbordarão de vinho os teus lagares. Transbordarão. Para você entender e não achar ruim, Salomão continua dizendo: filho meu, não rejeite a correção do Senhor, não enoje a sua repreensão. Está falando de dinheiro. E você não gosta de dinheiro? Não é dinheiro que você quer, não, para poder pagar as suas contas. Não é não? Você não compra comida com o quê? É com um sorriso? Você chega no mercantil, dá um sorriso, vamos brindar um par de arroz? É, irmão? É não, né? Não é com sorriso, não. Aí muitas vezes fora da igreja,
Todo canto se fala o quê? Quando se fala dentro da igreja, dá problema, dá confusão. Né? Dá problema, dá briga, dá debate. Como é que constrói essas paredes aqui? Como é que nós estamos construindo esse tempo? Mas depois vai olhar para o Senhor e dizer assim: Senhor, me dá uma casa, me dá um carro, me dá um moto, me dá o meu armário bem cheio de comida, me dá um emprego bom, me dá uma empresa, me dá saúde. O que você fez para Deus? O que nós fizemos para Deus? Para Ele fazer o melhor para nós. Então Davi fez o quê? Depois que ele comprou aquele local, pagou do próprio dinheiro, ele levantou o altar do Senhor naquele local. Naquele momento em que Davi levantou o altar, a praga cessou. Às vezes nós olhamos para o que acontece no mundo, as desgraças, as coisas ruins, as doenças. Nós só olhamos pelo lado humano, olho humano, físico. Nós não paramos para entender que Deus, Ele quer operar e que é o inimigo que muitas vezes está transmitindo todo aquele mal, que muitas vezes até o próprio Deus permitiu, como foi o caso de Davi. Às vezes nem nós sabemos, se Davi nem soubesse que era Deus que tinha mandado, mesmo assim ele tinha ido fazer o sacrifício, mesmo assim ele tinha ido orar. Mas quantas vezes, hoje falamos sobre esse assunto pela manhã, quantas vezes nós passamos por momentos em nossas vidas e nós não oramos a Deus, como o irmão Fabiano falou hoje aqui. Às vezes está com uma doença, e o que ele faz? Ele estava falando, vai orar, e a maioria das pessoas já corre para o remédio, para o médico, desespera. E muitas vezes Deus só está te pedindo para ter mais proximidade com Ele. E foi o caso de Davi, está mais próximo dele, e às vezes a gente não ouve. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Alguém aqui tem ouvido? Não ouça essa palavra que está sendo pregada. Não é minha, é do Senhor. Irmãos, tem outro texto. Aí um lugar que agora estava sendo de morte, depois que Davi faz o sacrifício, foi lugar de quê? De vida. Cessou, todo mundo ficou curado imediatamente. E ninguém mais morreu. Ninguém mais morreu. Vamos buscar o Senhor, nos entregar nas mãos de Deus de todo o coração. Porque Davi disse o quê? Antes de tudo ele disse: eu quero cair nas tuas mãos, porque o Senhor é misericordioso. Aleluia, aleluia. Porque o Senhor é misericordioso. É o Senhor, irmão, quem cuida da gente. Não vamos olhar tudo com olhar físico, não. Ele quer que você abra os olhos espirituais. Estava lá o profeta e o moço. O profeta foi lá fora, o exército lá fora. Ele volta para o profeta e diz: profeta, tem um exército muito grande lá fora, profeta. O que a gente vai fazer? Naquele momento o profeta diz: Senhor, abre os olhos desse moço. Ele só está olhando pelo olhar físico. Vai lá fora de novo. Quando ele chega lá fora, ele viu um exército de anjos do Senhor. Aleluia. Obrigado seja o nome do Senhor. Deus está contigo 24 horas, está comigo 24 horas. Você não tropeçou e caiu porque Deus segurou. Você não caiu de pé porque Deus segurou. Você não caiu da moto naquele dia porque Deus segurou, irmão. Aquele mal não aconteceu porque Deus segurou você. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Ele só quer que a gente escute a voz dele. Eu vou dizer algo tremendo. Já passou um pouco do horário, mas eu vou encerrar agora dizendo algo tremendo que aconteceu nesse mesmo local. Sabe o que foi levantado naquele local? Quem pode chutar aí? O que foi que aconteceu naquele local?
Depois do altar de sacrifício, lá na frente, em outra história, alguém sabe o que aconteceu? Foi onde Salomão construiu o templo do Senhor. Lá na frente vai dizer: Onã morava no topo do Monte Moriá, na eira de Onã. Foi onde foi construído o templo do Senhor. Irmãos, sabe o que é isso que eu vejo? Era você quando estava no mundo, cambaleando, sendo a desgraça. Outros olhavam e diziam que você não valia de nada, que você não era nada e não tinha nada. Você era essa eira, que antes era lugar de morte, e quando Deus transformou a sua vida, Ele entrou no seu coração e fez morada. Agora você é lugar de vida. Agora nós somos lugar de vida, somos o templo do Senhor. Irmão, não tem lugar de desgraça que Deus não reverta, que Deus não transforme em lugar de bênçãos. Não tem. Foi onde foi construído um templo, foi onde Deus derramou aquela outra história que eu contei na semana passada. Foi onde Deus desceu e a fumaça, o poder de Deus tomou conta daquele lugar e ninguém conseguia ficar de pé. Glória a Deus. Foi ali naquele local. Então, Deus ele faz assim. Se existe na sua vida um lugar onde você diz assim: está perdido isso aqui, não tem mais jeito, é uma desgraça. Muitas vezes alguém diz as palavras: esse fulano é uma desgraça. Deus, Ele é o Deus, irmãos, que tira a morte e coloca a vida naquele local. Não tem prova maior do que as que eu falei essa noite para os irmãos aqui neste local, não. Amém? Então que Deus venha encher o seu coração, né? De vida. Que Deus venha encher o seu coração de vida. Aleluia. Agradeço a oportunidade.